Há um ensinamento oculto que Jesus compartilhou apenas com seus seguidores mais íntimos, algo que jamais foi incorporado pelas instituições religiosas, sejam elas católicas ou evangélicas. E há um motivo muito claro para isso: essa prática desmonta por completo o mecanismo de dominação espiritual que se apoia no medo e na dependência das pessoas. O que vou apresentar aqui não faz parte dos cultos dominicais, nem das mensagens repetidas aos domingos. Não é uma súplica, não é um pedido de favores, nem uma barganha com o divino. Essa oração é uma proclamação de autoridade. Uma afirmação da divindade que já existe dentro de cada um. E as igrejas sabem exatamente o perigo que ela representa. Quando você descobre isso, deixa de precisar de intermediários. O padre, o pastor, o guia espiritual que dita o que Deus espera de você se tornam desnecessários. Porque essa oração revela algo que o sistema religioso vem tentando esconder há 2000 anos: você já é sagrado. Você sempre teve acesso direto ao Criador. Nunca precisou de autorização para se conectar com o divino. Antes de rejeitar essa ideia como absurda, conceda apenas 3 minutos. Apenas 3 minutos para examinar o que está registrado nos evangelhos, nas mesmas escrituras que você lê com frequência, mas que ninguém nunca lhe ensinou a interpretar corretamente, porque o véu da doutrina institucional encobriu a verdade sob camadas de dogmas e controle. Jesus fez uma declaração específica sobre a oração que contradiz tudo o que você aprendeu na igreja. Em Mateus, capítulo 6, versículo 6, ele não orientou seus discípulos a irem ao templo. Não mencionou sacerdotes. Ele disse: entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em segredo. Em segredo, não em público. Não em rituais. Não em cerimônias. Sozinho, sem testemunhas, sem intermediários. Por que nenhuma igreja enfatiza isso? Porque uma igreja vazia não gera dízimos. Vamos analisar desde o princípio. Jesus não fundou uma instituição religiosa. Releia os evangelhos. Quantas vezes ele ordenou a construção de templos? Quantas vezes estabeleceu uma hierarquia clerical? Quantas vezes cobrou taxas para compartilhar seus ensinamentos? Nenhuma. Zero. Porque sua mensagem era o oposto do que o cristianismo institucional se tornou. A palavra igreja vem do grego eklesia, que significa assembleia, reunião de pessoas. Não se refere a uma instituição, muito menos a uma organização com estruturas de poder, bispos, cardeais ou papas. Jesus falava de comunidade, o sistema transformou isso em corporação. Ele pregava irmandade, o sistema criou hierarquias. Ele ensinava acesso direto a Deus, o sistema impôs a necessidade de mediadores que cobram por esse acesso. Agora, observe um ponto crucial. No ano 325 d.C., 300 anos após a morte de Jesus, o imperador Constantino convocou o Concílio de Niceia. Esse encontro decidiu quais evangelhos seriam considerados oficiais e quais seriam banidos. Quem tomou essas decisões? Homens? Políticos? Líderes de uma instituição em formação. Eles determinaram o que você poderia ler sobre Jesus e o que seria proibido. Porque controlar a narrativa é controlar a doutrina. É controlar as massas. Os evangelhos gnósticos, que mostravam Jesus ensinando sobre conhecimento superior e divindade interior, foram declarados heréticos. Queimados, escondidos, proibidos. O Evangelho de Tomé, onde Jesus afirma literalmente que o reino de Deus está dentro de você e ao seu redor, não em templos de pedra, foi banido. Por quê? Porque se o reino está dentro de você, não há necessidade de frequentar uma igreja toda semana. Durante séculos, a Bíblia foi mantida em latim, uma língua que o povo não entendia. As pessoas não podiam ler as Escrituras por conta própria. Dependiam do padre para interpretar, e o padre interpretava de acordo com a doutrina aprovada pela instituição. Quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão em 1522, a Igreja Católica o excomungou. Por quê? Porque o acesso direto ao texto significava a perda de controle sobre a interpretação. Hoje, você tem a Bíblia em sua própria língua. Pode lê-la quando quiser. Mas a interpretação ainda é controlada. Você vai à igreja e o pastor diz o que cada passagem significa.
Você não questiona. Aceita. Por que questionar é sinal de falta de fé? Duvidar é pecado. Esse é o mecanismo, dar acesso ao texto, mas manter o domínio sobre seu significado. E é justamente nesse texto que você tem em mãos que existe uma oração ensinada por Jesus capaz de desmantelar todo esse sistema de controle. Ela está diante de seus olhos. Sempre esteve. Mas ninguém jamais lhe explicou seu verdadeiro sentido. Em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, está o Pai Nosso. Você conhece essa oração. Já a recitou inúmeras vezes. Mas nunca compreendeu o que realmente estava dizendo, porque lhe ensinaram a repeti-la como um mantra vazio, não a absorvê-la como uma declaração de poder. Vamos desconstruir essa oração linha por linha para entender o que Jesus realmente queria transmitir. Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso. Não meu. Nosso. Coletivo. Universal. Jesus não disse de seu Deus ou meu Deus. Ele disse nosso Pai. Mesma fonte. Mesma origem. Não há separação entre você e qualquer outro ser humano diante do Criador. Que estás nos céus. Céus, no plural. Não um lugar físico acima das nuvens. Estados elevados de consciência. Dimensões superiores de existência. O Pai não está sentado em um trono no espaço sideral. Ele habita frequências de realidade que transcendem o mundo material. Santificado seja o teu nome. Santificado. Sagrado. Reconhecido como divino. O nome não é apenas uma palavra. É a essência. A vibração. A frequência primordial da criação. Você não está pedindo para que Deus se torne sagrado. Está declarando que reconhece a sacralidade da fonte. Reconhecer não é suplicar. É afirmar. É proclamar conhecimento direto. Venha a nós o teu reino. Venha a nós, não venha de fora. Manifeste-se através de nós. O reino não é um lugar distante no pós-morte. É um estado de consciência acessível agora. Jesus deixou isso claro em Lucas 17h21. O reino de Deus está entre vós. Não virá. Já está presente. Aqui. Agora. Esperando que você o acesse por meio da elevação de sua frequência vibratória. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus não é um conjunto de regras morais criadas por instituições humanas. É a harmonia universal. A ordem cósmica. O fluxo natural da criação. Assim na terra como no céu significa alinhar o plano material com o espiritual, viver no mundo físico mantendo conexão com as dimensões superiores. Não renunciar ao corpo, mas integrar corpo e espírito. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão não é apenas comida física. É sustento espiritual, energia vital. Chi. Prana. A força que anima seu corpo e o conecta à fonte. Dá-nos hoje não se refere ao futuro. É agora. Presente contínuo. Você não está pedindo provisão para amanhã. Está reconhecendo que a abundância já existe, se abrindo para recebê-la por meio da consciência presente. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Dependência e se levantar em sua própria autoridade espiritual. A oração que você acabou de aprender não é um pedido, mas um lembrete. Um lembrete de que você já é completo, já é uno com a fonte, já tem tudo o que precisa dentro de si. Quando Jesus disse, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ele não estava falando de transações financeiras, mas de libertação. Cada mágoa não perdoada é um peso que você carrega, uma corrente que o prende ao passado. Perdoar não é justificar o erro do outro, mas soltar o veneno que você mesmo ingere ao se apegar ao ressentimento. É reconhecer que, no nível mais profundo, todos somos aprendizes em jornadas distintas, e que a verdadeira liberdade começa quando você decide não ser mais refém das feridas alheias. E quando ele diz assim como nós perdoamos, não está estabelecendo uma condição, mas uma lei espiritual. O perdão que você oferece é o mesmo que recebe. Não porque Deus seja um juiz mesquinho, mas porque a energia que você emite é a mesma que atrai.
Se você se recusa a liberar o outro, você se aprisiona na mesma frequência de escassez e separação. A instituição religiosa distorceu isso, transformando o perdão em moeda de troca. Confesse seus pecados, faça penitência, e então talvez Deus te perdoe. Mas a verdade é que o perdão divino não é negociável. Ele já foi dado. O que falta é você se permitir recebê-lo, e isso só acontece quando você para de se identificar com o papel de vítima e assume sua soberania. Agora, observe como essa oração desmonta a estrutura de controle. Quando você declara, o reino de Deus está em mim agora, você está afirmando que não precisa esperar por um paraíso futuro, porque a plenitude já está acessível. Quando você reconhece eu e o Pai somos um, você dissolve a ilusão de que precisa de um intermediário para se conectar ao divino. E quando você libera as dívidas energéticas, você quebra os ciclos de repetição que o mantém preso a padrões de sofrimento. Isso é perigoso para qualquer sistema que dependa da sua dependência. Por isso, as igrejas ensinam a oração como um ritual vazio, para que você nunca descubra o poder que ela contém. Mas aqui está a chave: essa oração não é sobre Deus. É sobre você. Deus não precisa das suas palavras. Você precisa delas. Precisa delas para lembrar quem você é, para ancorar sua consciência na verdade quando a mente tenta arrastá-lo de volta para o medo. Cada vez que você diz eu sou a expressão dessa fonte, você está reprogramando sua percepção, substituindo a crença na separação pela experiência da unidade. Cada vez que você afirma meu sustento flui abundantemente, você está alinhando sua energia com a abundância que já existe, em vez de reforçar a escassez com pedidos desesperados. E isso nos leva ao último ponto, a tentação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tradução literal é enganosa. A palavra grega peirasmos não significa tentação no sentido de pecado, mas provação ou teste. E mal aqui não é um demônio externo, mas a ilusão da separação, o ego que se identifica com a limitação. Então, o que Jesus está dizendo é: não nos deixe ser dominados pela ilusão de que somos separados, mas liberta-nos da crença na limitação. A tentação real não é o chocolate ou o desejo proibido, mas a voz que sussurra: você não é suficiente, você precisa de algo fora de si, você está sozinho. E o livramento não vem de um salvador externo, mas da sua própria escolha de lembrar a verdade. Por isso, a prática diária é essencial. Não como um ritual religioso, mas como um treinamento de consciência. 5 minutos pela manhã, antes que o mundo encha sua mente de ruídos. 5 minutos à noite, para dissolver as identificações do dia. E durante o dia, sempre que o medo surgir, um lembrete rápido: eu sou. O reino está aqui. Eu estou seguro. Não como um mantra vazio, mas como uma âncora para a realidade espiritual que subjaz a ilusão material. E se você se perguntar por que isso funciona, a resposta é simples: porque você está alinhando sua energia com a verdade. Não há magia, não há milagre, apenas a física espiritual da consciência. Quando você para de pedir e começa a reconhecer, quando para de se ver como fraco e começa a se ver como divino, as leis do universo respondem. As sincronicidades aumentam, os bloqueios se dissolvem, a paz se instala, não porque Deus mudou, mas porque você mudou. A escolha é sua. Você pode continuar recitando as palavras sem sentir, esperando que um poder externo resolva seus problemas. Ou pode assumir sua autoridade espiritual, testar essa prática e ver o que acontece. Não há risco. Se nada mudar, você volta ao que conhecia. Mas se algo despertar dentro de você, se você sentir, mesmo que por um instante, a verdade do que sempre foi, então você saberá que nunca mais precisará mendigar o que já é seu por direito. E essa é a revolução silenciosa que nenhuma instituição pode conter. Quando um ser humano se lembra de que é Deus tendo uma experiência humana, o jogo da separação termina. Não porque ele se torna arrogante, mas porque ele se torna livre. Livre da culpa, livre do medo, livre da necessidade de validação. Livre para viver não como um pecador em busca de redenção, mas como um criador em sua própria jornada. Isso não é heresia. É o que Jesus ensinou. É o que os mestres de todas as tradições místicas sempre souberam. E é o que o sistema religioso tem medo que você descubra.
Porque quando você sabe quem você é, você não precisa mais de igreja. Você se torna a igreja. Você se torna o templo. Você se torna o caminho, a verdade e a vida, não como um dogma, mas como uma experiência viva. Então, respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Esse é o sopro divino. Sinta seu coração batendo. Esse é o ritmo da criação. Olhe ao seu redor. Tudo isso é você, manifestado. Não há separação. Não há falta. Não há pecado. Há apenas a consciência infinita experimentando a si mesma através de você. E agora, você vai continuar dormindo? Ou vai acordar? A prisão das estruturas. Você não precisa de mediadores, de rituais vazios ou de promessas condicionais para se conectar com o sagrado. O divino não está trancado em catedrais, nem aprisionado em dogmas. Ele pulsa em você, agora, neste exato momento, na quietude da sua respiração, no silêncio entre seus pensamentos, na chama inextinguível da sua própria consciência. Eis a verdade que sempre esteve diante dos seus olhos, mas que poucos ousam enxergar: você é o sacerdote, o altar e a oferenda. Não há hierarquia espiritual que possa lhe conceder algo que já não seja seu por direito. Não há livro, líder ou instituição que possa revelar o que você já sabe no mais profundo do seu ser. O que chamam de iluminação não é um prêmio a ser conquistado, mas um reconhecimento do que sempre foi. Então, pergunte a si mesmo: por que continuar buscando fora o que já está dentro? Por que se ajoelhar diante de sistemas que lucram com a sua dúvida? Por que trocar a sua liberdade pela ilusão de segurança? A espiritualidade não é um clube exclusivo, nem uma lista de regras a serem obedecidas. É um rio que corre dentro de você, e sua única tarefa é deixar-se levar por sua corrente. Mas atenção, despertar não é um ato solitário. Há aqueles ao seu redor que, como você, sentem o chamado, não das vozes autoritárias, mas do silêncio que as precede. Eles estão cansados de respostas prontas, de culpas impostas, de promessas adiadas. Eles não querem mais ser salvos, querem lembrar quem sempre foram. Essas são as pessoas para quem você deve estender a mão. Não com sermões, não com conversões, mas com o simples gesto de dizer: eu também estou acordando. E você não está sozinho. E quando esse reconhecimento acontecer, quando a centelha do despertar se acender entre vocês, algo extraordinário se revelará. A espiritualidade não é sobre seguir, mas sobre lembrar. Não é sobre obedecer, mas sobre confiar. Não é sobre pertencer, mas sobre ser. E nesse espaço de pura presença, as correntes se rompem. As máscaras caem. E o que resta é apenas a verdade nua e crua: você é infinito. Então, declare isso. Não para o mundo, não para aplausos, mas para si mesmo. 3 palavras, apenas: eu sou soberano. Não como um título, mas como um lembrete. Não como uma afirmação de poder sobre os outros, mas como a aceitação do poder que sempre esteve em você. E quando essas palavras saírem dos seus lábios, algo se alinhará. Não porque um Deus distante as ouviu, mas porque você finalmente escutou a si mesmo. Agora, a escolha é sua. Você pode fechar os olhos novamente e voltar ao sono confortável das certezas emprestadas. Ou pode permanecer desperto, sabendo que cada respiração é uma oração, cada batida do coração é um mantra, e cada momento é uma oportunidade de lembrar: o divino não está lá fora. Ele é o que você é. E sempre foi.